Olá, querido. Graça e paz. Louvamos a Deus pela sua vida e rogamos ao bondoso Deus que o papo que nós vamos bater hoje possa abençoar a sua vida, para você conhecer um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o nosso irmão, reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor na primeira Igreja Presbiteriana em Curitiba e também o atual secretário executivo da IPB. Reverendo, seja bem-vindo à quarta Igreja Presbiteriana em Taguatinga e ao nosso Papo na Quarta. Por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos, por gentileza. É uma alegria estar aqui participando desse programa, reverendo Romildo, na sua igreja, e dizer que tipo de trabalho dessa natureza é muito importante para a gente poder divulgar o Evangelho de Cristo e o trabalho da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, já que o nosso papo é sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, por favor, pontua aí para os nossos irmãos como que está a IPB representada no nosso território nacional. Hoje, graças a Deus, depois de 165 anos que Simonton pisou em terras brasileiras, nós estamos representados em todos os estados da Federação e inclusive no Distrito Federal. O que não significa que nós estamos em todos os lugares. Ainda há muito chão a ser conquistado, cidades interioranas, cidades médias também e até por que não dizer cidades grandes, onde nós podemos e devemos ter uma presença real como denominação, levando adiante a palavra do Senhor, anunciando Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Bem, reverendo. Reverendo Juarez, eu lendo um pouquinho sobre a história da nossa igreja, a gente tem noção, ciência de que no nascedouro da igreja nós tínhamos mais pastores do que igreja. E parece-me que hoje na IPB inverteu o quadro. Estamos tendo um número maior de igrejas em detrimento ao número de pastores. O que o senhor pode pontuar sobre essa realidade? É verdade, por alguma razão, porque nós estamos entregando todos os anos, através dos nossos seminários, hoje em número de 11, cerca de 200 novos pastores. Mas nós estamos plantando mais do que 200 igrejas, já que somos quase 400 presbitérios, uma média de uma igreja a cada 2 presbitérios. A presbitério até que planta mais de uma igreja num ano, outro não planta. Então, só aí nós já não estamos suprindo a necessidade de pastores no campo. Agora, além disso, nós temos a realidade dos pastores que se jubilam, dos pastores que vão a óbito, dos pastores que são exonerados pelas mais variadas razões e até mesmo a demanda que nós temos de igrejas que precisam de mais de um pastor. Igrejas, quando chegam a um certo volume de não só membros, mas de atividades, não pode prescindir da presença de mais pastores. Então, com isso, há uma defasagem. Agora, o que existe, isso talvez seja importante ressaltar, é concentrações de pastores. Ou seja, alguns lugares, eventualmente, há pastor que está sem campo, porque ele não quer sair daquela região, ele quer continuar ali por interesses de várias ordens, pessoais, familiares, mas eu posso garantir, reverendo Romildo, conhecendo o território nacional e a nossa presença, hoje ainda nós temos vastos territórios em que um pastor tem que cuidar de 3, 4 igrejas, porque faltam ministros. Então, assim, a gente roga a Deus que os nossos seminários continuem recebendo vocacionados, preparando-os convenientemente para que eles sejam remetidos aos campos para suprir essa necessidade. É um bom problema, porque a palavra de Deus diz que nós devemos rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Eu posso dizer que isso ainda vale para os nossos dias. Igreja em oração, igreja preparando os chamados do Senhor e igreja acolhendo-os no seu retorno para assumirem os pastorados. Ok, reverendo. Dentre as ponderações que o senhor fez em relação ao número de igrejas, ao número de pastores, a gente dá uma olhadinha no aspecto
do território nacional no que se refere à IPB, a gente vê que o sul do país, a nossa presença enquanto igreja presbiteriana não é tão volumosa quanto em outras regiões. Tem alguma explicação plausível do porquê? Ah, sim, há razões sim. Primeiro nós temos que distinguir o sul do extremo sul. O extremo sul é o estado do Rio Grande do Sul. Já subindo um pouquinho, Santa Catarina não é bem esta realidade. Eu sou filho e pastor no estado do Paraná e é um estado que tem 6 sínodos. Nós temos cerca de 30 presbitérios naquele estado. Ele, em proporção a outros estados, até alguns muito pujantes, ele concorre em pé de igualdade comparativamente com os outros estados. Então, na somatória, sim, o Sul ainda é um grande desafio, mas que já vai sendo revertido. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos hoje um sínodo que abrange o estado todo, com 4 presbitérios, graças a um projeto levado a efeito pelo Plano Missionário Cooperativo, em parceria com a Igreja Reformada da Holanda, que tem nos ajudado com recursos financeiros a manter novos obreiros. Então, assim, no prazo de 15 a 20 anos, nós saltamos de 10 igrejas, mais ou menos, no Rio Grande do Sul, para mais de 30 trabalhos. Então é uma fronteira que vai avançando e já hoje o Rio Grande do Sul não é o estado com o menor número de igrejas presbiterianas. Talvez comparativamente possamos fazer essa afirmação. Mas há outros estados que têm merecido uma atenção mais especial ainda, porque ali a nossa presença é menor do que a que a gente vai conquistando no Rio Grande do Sul. Reverendo, como que a IPB hoje investe no que se refere ao avanço missionário no Brasil e fora do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil, como denominação, ela tem um plano de diretrizes orçamentário, que é o PDO. E nesse PDO fica firmado antecipadamente que 54% dos recursos amealhados vão para a obra missionária, divididos entre os vários órgãos missionários, o que já demonstra a prioridade da igreja. Se a gente somar a esses valores cerca de 20% com educação teológica, que é para formar obreiros, eu acho que a gente pode dizer que a Igreja Presbiteriana gasta 3/4 da sua receita de dízimos das igrejas ao Supremo Concílio com missões, restando apenas 25% para serviços, para funcionários diversos, para ação social e até mesmo um recurso que não deixa de ser para missões, que é o fundo patrimonial, que daí reverte para construções. Então, assim, a igreja investe massivamente em missões. Mas isso não é tudo. Por quê? Porque as unidades federadas, hoje entre igrejas e congregações, 6.000 unidades no Brasil, elas têm esta visão, que a prioridade é missionária. A igreja existe para pregar o Evangelho. O faz dentro dos seus templos e fora deles. O faz no despertamento de vocações, mantendo a formação dos seus quadros, pastores, educadores cristãos, evangelistas. Então, assim, não só o conjunto da IPB como Supremo Concílio, mas cada unidade tem também esta mentalidade. Então, 54% do que é arrecadado, os dízimos que as igrejas investem ou enviam ao Supremo Concílio, é revertido, então, para essas autarquias da igreja, que são a Junta de Missões Nacionais. Aí eu vou pedir para o senhor me ajudar aí. JMN, que é a mais antiga, Junta de Missões Nacionais, que faz o trabalho dentro do Brasil. E a Junta de Missões Nacionais foi a responsável pelo avanço do presbiterianismo aqui para a região centro-oeste. Não fosse a Junta de Missões Nacionais, não teríamos igrejas aqui no Distrito Federal. Estado do Mato Grosso do Sul, Rondônia, tudo é trabalho da Junta de Missões Nacionais. Mas que nos tempos recentes, graças a Deus, temos presbitérios em todos esses estados, a Junta de Missões Nacionais faz parceria com os presbitérios. Mudamos a modalidade de atuação. O PMC, ele tem também um papel dentro do país, mas ele vai com uma proposição um pouco diferente da Junta de Missões Nacionais, atendendo cidades maiores, né? Já uma divisão assim populacional, JMN com cidades menores, PMC com cidades maiores.
e a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que faz o trabalho dentro do país com aqueles que são transculturais, por exemplo, com indígenas, com quilombolas, com ciganos, etc., e muito mais fora do país. Temos uma base Europa, sediada na Espanha, temos missionários na África, missionários na Ásia, missionários na América Latina, na América do Norte, enfim, todos os continentes nós temos a presença presbiteriana através da APMT. Então, este é o conjunto, restando um quarto órgão, que não deixa de ser missionário, que é a APECOM. A APECOM é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que usa exatamente os recursos dessa natureza para tornar o Evangelho de Cristo conhecido de todas as nações, através dos seus programas televisivos, radiofônicos, literatura também, enfim, são os órgãos que recebem os recursos para a difusão da Palavra de Deus. Ok, reverendo. Dentro dessa perspectiva que nós completamos 165 anos em solo brasileiro, e ao longo desses 165 anos a IPB teve grandes desafios, o que o senhor vislumbra dos grandes desafios que a IPB tem pela frente? Quais seriam eles na sua visão? Na verdade, nós estamos vivendo tempos extremamente desafiadores, né? Mudança cultural, costumes, ideologias. Nós somos uma igreja num país chamado cristão, mas que precisa ser eminentemente evangelizado ainda. Então, muito cristianismo nominal, seja da parte daquela religião majoritária, seja até do movimento evangélico. Há muito nominalismo. Nós precisamos vencer isso com uma vivência cristã autêntica, verdadeira, comprometida. Então, é preciso, começando dentro de casa, fazer o dever, nossos púlpitos, nossas escolas dominicais, todas as atividades da igreja, levando os seus membros a terem um compromisso real, fiel com o Senhor Jesus. Agora, hoje, nós dispomos de ferramentas maravilhosas para fazer isso. Esse recurso mesmo, digital, hoje é uma ferramenta fabulosa, porque nós podemos colocar na tela os nossos grandes professores, ensinadores, pregadores, que levam a mensagem do Evangelho até a nossa casa. Inclusive tem trazido um efeito muito positivo no crescimento da igreja, através de pessoas que até frequentavam outras igrejas, conheceram a igreja presbiteriana por esse instrumento e não ficaram mais assustados com a gente. Descobriram que nós somos verdadeiramente crentes no Senhor, comprometidos com o Evangelho de Cristo e estão vindo para as nossas igrejas. O desafio é acolhê-los, discipulá-los, orientá-los, usá-los na expansão do reino de Deus. Então, a cada momento, um novo desafio. Reverendo, o papo está tão bom, já está fluindo de tal maneira que caminhando já para o final do nosso bate-papo. Mas eu gostaria ainda de pedir para que o senhor pudesse dar um conselho, uma orientação para aqueles que já estão na IPB e para aqueles que desejam conhecer mais a IPB. Qual o conselho que o senhor daria para aqueles que já são membros da IPB e qual o conselho para aqueles que estão começando a conhecer a IPB? Mais do que o conselho, reverendo Romildo, é uma palavra de desafio e ao mesmo tempo de conclamar: ame a sua igreja. Sua igreja é agência do reino de Deus. Sua igreja é instrumento do Senhor para a divulgação do Evangelho da Graça. Integre a sua igreja, participe dela integralmente, nos ministérios, nas sociedades internas, nos cultos. Deus tem nos dotado com capacidades enormes, então vamos desenvolver isso e de maneira convergente agir para a honra e para a glória do Senhor. E certamente o que a gente faz sendo igreja presbiteriana vai impactar os que estão chegando, os que ainda virão, porque verão uma igreja unida. Jesus foi muito categórico consoante a isso. Ele diz que eles sejam um,
para que o mundo creia que tu me enviaste, a oração sacerdotal de Jesus. Então, essa unidade, essa pujança, essa determinação da igreja, ela é um canal de atração para aqueles que vêm conhecer a Cristo por nosso intermédio também. Estamos chegando ao final do nosso quadro Papo na Quarta. Batemos um papo aqui agradável com o reverendo Juarez Marcondes Filho. Reverendo, foi uma alegria tê-lo aqui no Papo na Quarta. Espero que em outra ocasião possamos tê-lo aqui novamente. Por favor, dê as suas considerações finais para os nossos irmãos. Eu quero reiterar minha congratulação com o uso dessa ferramenta e que o Papo de Quarta continue na quinta, na sexta. E a gente é tão bom a gente conversar. Deus possa abençoar a cada espectador desse programa, que você seja assíduo e ajude a divulgar também esse programa. Deus abençoe a todos. Muito bem, querido. Deus abençoe sua vida. Rogamos que o bondoso Deus dê a você e a sua casa muitas alegrias. E vindo a Brasília, faça uma visita aqui à Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga, uma igreja alegre, uma igreja que ama o Senhor Jesus, e aqui você será bem recebido em nome de Jesus. Reverendo Juarez, foi uma alegria bater esse papo com você, que Deus abençoe você, sua esposa, toda a sua casa e a igreja lá em Curitiba, e abençoe também à frente da Secretaria Executiva da nossa igreja, e que Deus nos dê a graça de ver essa igreja crescendo para cima, em comunhão com Ele, e também para fora, alargando as tendas e alcançando aqueles que Deus já salvou, só que eles não sabem disso. E saberão se nós, enquanto igreja, cumprirmos o ID de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um forte abraço.